Ela nasceu com nada, mas um dia vai provar que pode ter tudo. Marisa sempre teve olhos grandes demais para o mundo pequeno em que vivia. A vila de pescadores onde cresceu cheirava a sal e esperança perdida, mas ela nunca se contentou com o horizonte limitado que todos ao seu redor aceitavam sem questionar. Enquanto as outras moças da vila sonhavam em casar com pescadores e ter suas próprias casinhas simples, Marisa olhava para o mar e imaginava que do outro lado existia algo maior, algo que a esperava. Ela trabalhava na feira aos finais de semana, vendendo os peixes que seu pai trazia da madrugada. As mãos ficavam com cheiro de mar o dia inteiro, mas Marisa não se importava. Sorria para cada cliente, guardava cada moeda com cuidado, e à noite, quando todos dormiam, ela estudava à luz de velas os livros velhos que pegava emprestado da pequena biblioteca da vila. Marisa sabia ler, sabia escrever e sabia que aquilo era sua porta de saída. Foi numa dessas tardes de feira que Eduardo apareceu pela primeira vez. Ele não era da vila. Isso ficou claro pelo jeito como caminhava, pelo relógio caro no pulso, pelo sorriso confiante de quem nunca precisou se preocupar de onde viria a próxima refeição. Eduardo estava passando férias na região, entediado com a vida de luxo que levava na capital, buscando algo autêntico, algo real, e encontrou Marisa. O que começou com um simples olhar se transformou em conversas que duravam horas. Eduardo voltava à feira todo dia, mesmo sem precisar comprar nada. Ficava ali, encostado na barraca de Marisa, ouvindo ela falar sobre seus sonhos, sobre os livros que lia, sobre o mundo que queria conhecer. Ele se apaixonou pela luz nos olhos dela, pela força que emanava daquela moça que não tinha nada, mas carregava tudo dentro de si. Marisa também se apaixonou. Como não se apaixonar por alguém que a ouvia de verdade, que a fazia sentir especial, que prometia que ela merecia tudo o que sonhava? Eduardo era gentil, atencioso, diferente de todos os homens que ela conhecia. Ele não via nela apenas mais uma moça pobre da vila. Ele via Marisa, a mulher que ela realmente era. Quando as férias acabaram, Eduardo não conseguiu ir embora. Ele estendeu sua estadia, inventou desculpas para a família e continuou voltando para aquela vila esquecida só para ver Marisa. Foi quando ele pediu a mão dela em casamento que tudo começou a desmoronar. A família de Eduardo era rica, muito rica. O sobrenome deles abria portas, comandava respeito, movia montanhas de dinheiro. Augusta, a matriarca da família, era uma mulher de aço que construiu o império familiar junto com o marido e não permitiria que nada nem ninguém manchasse o nome que levaram décadas para estabelecer. Quando Eduardo anunciou que queria se casar com uma moça da vila, uma pescadora sem nome, sem dinheiro, sem família de prestígio, Augusta quase teve um colapso. As brigas foram terríveis. Augusta gritava que Eduardo estava jogando sua vida fora, que aquela moça era claramente uma interesseira, uma aproveitadora que viu nele apenas um bilhete de saída da pobreza. Eduardo tentava defender Marisa, dizia que ela era diferente, que era o amor da sua vida, mas a voz de Augusta ecoava mais alto, mais forte, mais convincente. Ela conhecia todos os truques, todas as palavras certas para plantar a semente da dúvida no coração do filho, mas Eduardo amava Marisa demais para desistir. Então, eles se casaram em segredo, numa cerimônia simples na pequena igreja da vila, com apenas algumas testemunhas. Marisa usou um vestido branco simples que ela mesma costurou e chorou de felicidade quando Eduardo colocou a aliança em seu dedo. Ela acreditava que o amor deles seria suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Como ela estava enganada. Quando Augusta descobriu o casamento, a fúria dela não teve limites. Ela convocou Eduardo de volta para a mansão familiar imediatamente, e desta vez ele levou Marisa consigo. Era a hora.
ele disse, de apresentar sua esposa para a família. Marisa estava nervosa, mas esperançosa. Ela queria tanto ser aceita. Queria tanto mostrar que era digna do amor de Eduardo. A mansão tirou o fôlego de Marisa. Era maior que qualquer coisa que ela já tinha visto, com jardins intermináveis, fontes de mármore e uma opulência que parecia irreal. Mas a frieza com que foi recebida fez todo aquele luxo parecer sombrio e ameaçador. Augusta a olhou de cima a baixo, com um desprezo tão puro e visceral que Marisa sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Os primeiros dias foram tensos, mas suportáveis. Augusta ignorava Marisa na maioria das vezes, tratando-a como se fosse invisível. As empregadas cochichavam quando ela passava. Os outros membros da família faziam piadas sutis sobre sua origem. Eduardo tentava protegê-la, mas ele estava sempre ocupado com os negócios da família, sempre sendo puxado para reuniões e compromissos que não incluíam Marisa. Então Augusta começou a armar seu plano. Primeiro foram pequenas coisas, joias que desapareciam e reapareciam no quarto de Marisa. Dinheiro que sumia da carteira de Augusta e era encontrado na bolsa de Marisa. Conversas que eram distorcidas, gestos que eram mal interpretados. Augusta era meticulosa, paciente, construindo uma narrativa tijolo por tijolo. Marisa percebeu o que estava acontecendo, mas não tinha como se defender. Quem acreditaria nela contra Augusta? Quem ficaria do lado de uma moça pobre contra a poderosa matriarca? Ela tentou contar para Eduardo, implorou para que ele enxergasse a verdade. Mas Augusta sempre tinha uma explicação plausível, sempre tinha testemunhas que corroboravam sua versão. A gota d'água veio numa noite em que a família recebeu convidados importantes para um jantar. Marisa tinha se preparado com cuidado, usando um dos vestidos que Eduardo havia comprado para ela, tentando se encaixar naquele mundo que ainda lhe parecia tão estranho. Ela estava começando a se sentir um pouco mais confortável quando Augusta se levantou e, diante de todos os convidados, acusou Marisa de ter tentado roubar o colar de diamantes da família. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Marisa, que ficou branca como papel. Ela negou, é claro que negou, mas Augusta tinha provas. O colar tinha sido encontrado escondido no quarto dela. Havia testemunhas que a viram mexendo no cofre. Havia até uma gravação de segurança que, convenientemente editada, mostrava Marisa saindo do escritório de Augusta com algo nas mãos. Eduardo olhou para Marisa e, naquele momento, ela viu algo se quebrar nos olhos dele. Dúvida. Pela primeira vez, ele duvidou dela. E isso doeu mais do que qualquer acusação. O que veio depois foi uma humilhação calculada para destruir qualquer resquício de dignidade que Marisa ainda possuía. Augusta ordenou que ela se ajoelhasse no chão frio de mármore da sala de estar, diante de todos os convidados, diante da família toda, diante de Eduardo. Quando Marisa hesitou, Augusta gritou. Chamou-a de lixo da praia, de parasita, de criatura nojenta que se arrastou para dentro da família deles como uma praga. Marisa olhou para Eduardo, implorando silenciosamente que ele a defendesse, que ele dissesse algo, que ele a protegesse como prometeu fazer. Mas Eduardo permaneceu em silêncio, paralisado entre a mãe e a esposa, incapaz de tomar uma decisão. E naquele silêncio, Marisa entendeu que tinha perdido. Ela se ajoelhou. As lágrimas caíam silenciosamente pelo seu rosto enquanto Augusta continuava a despejar veneno, chamando-a de todas as coisas horríveis que conseguia pensar. Os convidados observavam com uma mistura de choque e satisfação mórbida. A família sorria discretamente, e Eduardo não fez nada. Augusta então declarou que o casamento seria anulado, que Marisa seria expulsa da mansão imediatamente, que ela deveria voltar para o buraco de onde nunca deveria ter saído. Ela jogou dinheiro no chão, notas que caíram ao redor de Marisa ajoelhada, e disse que aquilo era mais do que uma criatura como ela merecia.
Marisa não pegou o dinheiro. Ela se levantou lentamente, limpou as lágrimas e olhou para Eduardo uma última vez. Ele evitou seu olhar. Foi nesse momento que algo dentro dela morreu, mas algo muito mais perigoso nasceu. Ela saiu da mansão com a roupa do corpo e a alma em pedaços. O que ninguém sabia era que Marisa estava grávida. Ela voltou para a vila, mas não encontrou consolo ali. A notícia de sua humilhação havia se espalhado, distorcida e aumentada. Todos falavam sobre como ela tinha tentado se aproveitar de um homem rico e tinha sido descoberta. Até seu próprio pai a olhava com decepção e vergonha. Marisa estava completamente sozinha. As semanas que se seguiram foram as mais escuras de sua vida. Ela mal conseguia sair da cama, mal conseguia comer. O bebê era a única coisa que a mantinha viva, a única razão para continuar respirando. Ela colocava as mãos na barriga ainda pequena e sussurrava promessas para a criança que crescia dentro dela. Promessas de uma vida melhor, de um futuro diferente, de que ela seria forte o suficiente para os dois. Mas o corpo de Marisa estava fraco demais, seu coração estava partido demais. Numa noite chuvosa, as dores começaram. Dores que não deveriam estar ali, não tão cedo. Ela foi levada às pressas para o pequeno posto de saúde da vila, mas não havia nada que pudessem fazer. Ela perdeu o bebê. Marisa ficou deitada naquela cama estreita do hospital, olhando para o teto manchado, e sentiu que tinha perdido tudo. Não apenas o bebê, não apenas Eduardo, não apenas sua dignidade, mas a si mesma. A Marisa que sonhava, que acreditava no amor, que via beleza no mundo, havia morrido naquele chão de mármore da mansão dos Almeida. Mas das cinzas daquela Marisa, outra começou a emergir. Ela passou semanas no hospital, recuperando-se fisicamente, mas se transformando internamente. A dor se cristalizou em algo sólido, algo frio, algo inabalável. Marisa fez uma promessa a si mesma, uma promessa que queimou em seu peito como fogo. Um dia, cada lágrima que ela derramou se transformaria em sua arma. Um dia, todos que a humilharam se curvariam diante dela. Quando saiu do hospital, Marisa deixou a vila. Não disse adeus a ninguém, não deixou recados, simplesmente desapareceu numa madrugada. Alguns meses depois, começaram a circular rumores de que ela havia morrido, que o desgosto tinha levado a pobre moça. Eduardo ouviu esses rumores e sentiu um aperto no peito, mas afogou qualquer remorso em trabalho e nas expectativas de sua mãe. O que ninguém sabia era que Marisa estava mais viva do que nunca. Ela foi para a capital, para a cidade grande que sempre sonhou conhecer. Começou do zero, mais uma vez. Trabalhou em fábricas de costura durante o dia e estudou design de moda à noite. Dormia poucas horas, comia menos ainda, mas cada sacrifício era combustível para sua determinação. Ela era obcecada, focada, implacável consigo mesma. Marisa tinha talento, sempre teve. Suas mãos criavam peças que eram ao mesmo tempo elegantes e ousadas, que capturavam algo que as grandes marcas tinham perdido: autenticidade. Ela começou vendendo suas criações em feiras de rua. Depois, conseguiu um pequeno espaço numa galeria alternativa. Depois, chamou a atenção de uma boutique importante. Cada real que ganhava era investido de volta no negócio. Cada contato que fazia era cultivado com cuidado. Cada porta que se abria era atravessada com a confiança de quem não tinha mais nada a perder. Marisa não era apenas talentosa, era estratégica. Ela estudou o mercado, entendeu as lacunas, identificou oportunidades que outros não viam. Em 3 anos, ela tinha sua própria marca. Em 5, era um nome respeitado no mundo da moda. Em 8, era uma das mulheres mais poderosas da indústria. Mas Marisa não apenas construiu um império financeiro, ela se reconstruiu completamente. Frequentou os melhores salões, aprendeu a andar, falar e se vestir como a elite que um dia a humilhou.
Estudou etiqueta, arte, cultura. Transformou-se em algo que Augusta nunca poderia criticar. Uma mulher sofisticada, poderosa e absolutamente intocável. Ninguém da sua vida antiga a reconheceria agora. A Marisa, de cabelos simples e roupas modestas, havia se tornado uma mulher de cortes de cabelo impecáveis, roupas de alta costura e um olhar que podia congelar alguém a metros de distância. Ela não sorria mais daquele jeito aberto e esperançoso. Seus sorrisos agora eram calculados, armas sociais que ela desembainhava apenas quando necessário. Durante todos esses anos, Marisa não esqueceu. Cada vez que alcançava um novo patamar de sucesso, ela pensava em Augusta. Cada vez que fechava um grande negócio, ela pensava em Eduardo. Cada vez que via seu reflexo e mal reconhecia a mulher que se tornara, ela se lembrava do motivo. Vingança não era apenas um desejo, era o motor que movia cada decisão, cada passo, cada respiração. Ela investigou a família Almeida discretamente. Sabia que os negócios deles não iam bem, que Augusta estava desesperada para manter as aparências enquanto as dívidas cresciam. Sabia que Eduardo tinha assumido a empresa e estava lutando para salvá-la de decisões ruins tomadas por sua mãe ao longo dos anos. Sabia tudo e esperou o momento perfeito. Esse momento chegou numa noite de gala, num leilão beneficente que reunia a elite da capital. Augusta estava lá, é claro, ainda se comportando como a rainha que sempre acreditou ser, embora seu império estivesse ruindo. Eduardo também estava mais velho, com rugas de preocupação ao redor dos olhos, mas ainda com aquela aparência que uma vez fez o coração de Marisa acelerar. Marisa entrou no salão como uma aparição. Seu vestido era uma obra-prima de sua própria criação, um design que fazia todas as outras mulheres parecerem comuns em comparação. Joias verdadeiras adornavam seu pescoço e pulsos. Ela se movia com uma graça que vinha de anos de prática e uma confiança que vinha de saber exatamente quem ela era e o que valia. As pessoas se viravam para olhá-la. Sussurros corriam pelo salão. Quem é ela? Marisa Duarte, a estilista. Você não sabia? Ela está entre as mulheres mais influentes do país agora. Ouvi dizer que seu patrimônio é absurdo. E que beleza, que presença! Augusta a viu do outro lado do salão. Algo naquela mulher a incomodou, uma sensação estranha de familiaridade que ela não conseguia identificar. Eduardo também olhou, e seu coração deu um salto inexplicável. Havia algo naqueles olhos, algo que ele sentia que deveria reconhecer, mas a memória não vinha. O leilão começou. Peças de arte, joias, experiências luxuosas eram oferecidas. Augusta estava interessada num colar específico, uma peça rara que seria o destaque da noite. Ela precisava daquele colar, não apenas porque era bonito, mas porque vencê-lo em leilão seria uma declaração de que os Almeida ainda eram relevantes, ainda tinham poder. Os lances começaram. Augusta deu seu lance com confiança. Outras pessoas entraram na disputa, mas foram desistindo conforme o preço subia. No final, restaram apenas Augusta e uma competidora misteriosa que lançava de um canto do salão. Augusta aumentava, a outra aumentava. Augusta começou a suar, os valores estavam ficando desconfortavelmente altos, mas ela não podia desistir, não podia mostrar fraqueza. Finalmente, Augusta deu um lance que estava no limite absoluto do que podia pagar. Houve uma pausa. O leiloeiro perguntou se havia mais alguém interessado. Foi quando Marisa levantou sua plaqueta e dobrou o lance de Augusta. O salão inteiro suspirou. Augusta ficou pálida. Não havia como ela igualar aquele valor. O leiloeiro bateu o martelo. Vendido para a senhorita Marisa Duarte. Marisa caminhou até o palco para reclamar seu prêmio, e foi nesse momento, quando passou por Augusta, que seus olhos se encontraram diretamente. E Augusta reconheceu. O choque foi tão grande que ela teve que se apoiar na cadeira. Não era possível.
Aquela moça tinha morrido. Todo mundo sabia que tinha morrido. Mas ali estava ela, viva, triunfante, absolutamente magnífica. Eduardo também percebeu naquele momento. O mundo pareceu parar ao seu redor. Marisa. Sua Marisa? Não, não mais dele. Aquela mulher no palco não tinha nada da moça vulnerável que ele deixou ser destruída. Aquela mulher era poder puro, e ela os estava olhando com algo muito mais assustador que ódio: indiferença. Marisa pegou o colar, agradeceu elegantemente e voltou para seu lugar sem dar a mínima atenção para Augusta ou Eduardo. Para ela, eles poderiam ser estranhos quaisquer. E, de certa forma, eram. Depois do leilão, Eduardo tentou se aproximar. Ele se desculpou com pessoas, atravessou o salão, seu coração batendo como não batia há anos. Conseguiu alcançar Marisa quando ela estava saindo. Eduardo chamou seu nome. Marisa, por favor. Ela parou, virou-se lentamente. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção. Precisamos conversar, Eduardo disse, sua voz tremendo levemente. Sobre o passado, sobre tudo o que aconteceu, Não temos nada para conversar. Marisa o interrompeu, sua voz fria e cortante. Você me confunde com alguém que se importa. Sou seu marido, Eduardo começou. Ex-marido, Marisa corrigiu. Ou você se esqueceu que sua mãe anulou nosso casamento depois de me obrigar a me ajoelhar no chão da sua casa como um cachorro? Não, espera, você não se esqueceu. Você estava lá, você assistiu, você deixou acontecer. Cada palavra era uma faca. Eduardo tentou responder, mas não conseguiu encontrar palavras que não soassem patéticas. Com licença, Marisa disse. E saiu, deixando Eduardo ali, devastado. A notícia de que Marisa estava viva e era a poderosa Marisa Duarte se espalhou pela alta sociedade como fogo. Augusta entrou em pânico. Ela tentou descobrir tudo o que podia sobre o que Marisa havia feito nos últimos 8 anos, mas as informações eram limitadas. Marisa havia sido cuidadosa, construindo seu império longe dos holofotes até estar forte o suficiente. Mas Augusta não era boba. Ela sabia que Marisa não tinha voltado e se revelado por acaso. Havia um plano, e Augusta estava no centro dele. Ela precisava agir primeiro. Augusta tentou usar suas conexões para prejudicar os negócios de Marisa, mas descobriu que as conexões de Marisa eram mais fortes, mais vastas, mais sólidas. Tentou espalhar rumores sobre o passado de Marisa, mas isso apenas se voltou contra ela quando as pessoas começaram a questionar por que Augusta estava tão obcecada em destruir uma mulher bem-sucedida. Enquanto isso, Marisa continuava sua vida normalmente, construindo sua marca, fechando negócios, aparecendo em eventos, sempre impecável, sempre no controle. Mas ela sabia que Augusta não descansaria e estava preparada. O primeiro confronto real aconteceu num evento de caridade organizado pela própria Augusta. Era uma tradição anual da família Almeida, algo que Augusta usava para reforçar a imagem de nobreza e generosidade da família. Marisa recebeu um convite, como todas as figuras importantes da sociedade, e é claro que aceitou. Ela chegou ao evento causando o impacto de sempre. Augusta a viu entrar e sentiu o sangue ferver. Como ela se atrevia a aparecer ali, na casa dos Almeida, depois de tudo? Augusta decidiu que era hora de acabar com aquela farsa de uma vez por todas. No meio do evento, Augusta pediu a atenção de todos. Ela começou a fazer um discurso sobre caridade, sobre ajudar os menos afortunados, sobre como é importante lembrar de onde viemos. E então, olhando diretamente para Marisa, ela começou a contar uma história sobre uma moça pobre que tentou se infiltrar em uma família respeitável, que mentiu e enganou para conseguir o que queria. Os convidados ficaram desconfortáveis. Alguns reconheceram a história, outros perceberam que Augusta estava claramente falando sobre alguém presente. Marisa permaneceu calma,
um pequeno sorriso nos lábios. Augusta continuou, ficando cada vez mais agitada, praticamente acusando Marisa abertamente de ter sido uma aproveitadora, uma mentirosa, alguém que não merecia estar ali entre pessoas decentes. Quando Augusta finalmente terminou, ofegante e com o rosto vermelho, Marisa se levantou. O salão inteiro ficou em silêncio. Que história interessante, Marisa disse, sua voz carregando por todo o salão sem precisar gritar. Me lembra outra história. A história de uma mulher que estava tão obcecada em manter as aparências que destruiu a felicidade do próprio filho. Uma mulher que manipulou, mentiu e humilhou uma moça inocente apenas porque tinha medo de perder controle. Augusta ficou branca. Essa mulher, Marisa continuou, fabricou provas, orquestrou uma humilhação pública e expulsou uma jovem grávida para a rua sem qualquer remorso. E sabe o que aconteceu com essa jovem? Ela perdeu seu bebê, sozinha, sem apoio, sem ninguém, por causa da crueldade de uma mulher que se acha melhor que todos os outros. Gasps ecoaram pelo salão. Eduardo, que estava num canto, ficou pálido. Grávida. Marisa estava grávida. Mas sabe o que é mais interessante dessa história? Marisa perguntou, caminhando lentamente na direção de Augusta. É que enquanto aquela mulher cruel permaneceu presa em seu mundinho de mentiras e aparências, a jovem que ela destruiu renasceu. Tornou-se mais forte, mais bem-sucedida, mais respeitada do que aquela família jamais será. Marisa parou bem na frente de Augusta, seus olhos perfurando a mulher mais velha. Então me diga, Augusta. Marisa disse baixinho, mas todos podiam ouvi-la no silêncio tenso. Quem é a aproveitadora agora? Quem está desesperada para manter as aparências enquanto seu mundo desmorona? Porque eu sei sobre as dívidas, sei sobre os negócios fracassados, sei que a grande Augusta Almeida está à beira da ruína. Augusta tentou falar, mas nenhum som saiu de sua boca. A diferença entre você e eu, Marisa disse, é que eu construí meu império com trabalho honesto e talento. Você construiu o seu em cima de manipulação e medo. E agora ele está caindo. Marisa se virou e saiu do evento, deixando um silêncio chocado para trás. Augusta ficou ali, tremendo, enquanto os sussurros começavam. Os convidados olhavam para ela com novos olhos, questionando, julgando. Eduardo correu atrás de Marisa. Ele a alcançou no jardim, desesperado. Você estava grávida? Ele perguntou, lágrimas nos olhos. Marisa, você estava esperando nosso filho? Estava. Marisa respondeu, virando-se para encará-lo. Mas perdi porque estava sozinha, destruída, sem apoio. Perdi porque você escolheu sua mãe ao invés de mim. Perdi porque o homem que prometeu me amar não teve coragem de me defender. Eduardo caiu de joelhos. Deus, Marisa, eu não sabia. Se eu soubesse, mudaria alguma coisa? Marisa perguntou, sua voz quebrando pela primeira vez. Você teria ficado do meu lado? Teria enfrentado sua mãe? Ou teria encontrado outra desculpa para me abandonar? Eduardo não tinha resposta. Eles dois sabiam a verdade. Eu te amei, Eduardo, Marisa disse, as lágrimas finalmente caindo. Eu teria feito qualquer coisa por você. Teria sido a melhor esposa, a melhor mãe, teria construído uma vida linda ao seu lado. Mas você me deixou ser destruída. Você assistiu sua mãe me chamar de lixo e não disse uma palavra. Não uma palavra. Marisa, por favor. Eduardo implorou. Eu estava confuso, manipulado, eu era fraco. Mas posso mudar. Posso ser o homem que deveria ter sido. Dá uma chance para mim, por favor. Não, Marisa disse firmemente, limpando as lágrimas. Eu não volto atrás, não para você, não para ninguém. Aquela Marisa que você conheceu morreu no chão da sua sala. A mulher que estou agora não tem espaço para homens fracos que escolhem o caminho fácil. Ela começou a se afastar. Eu ainda te amo, Eduardo gritou. Marisa parou,
olhou para trás. Que pena, ela disse, porque eu não sinto nada por você. Nem amor, nem ódio. Apenas pena. E ela foi embora, deixando Eduardo de joelhos no jardim, chorando. Nos meses que se seguiram, a guerra entre Marisa e Augusta se intensificou. Augusta tentou de tudo para destruir a reputação de Marisa, mas cada movimento que fazia se voltava contra ela. Marisa era muito esperta, muito bem conectada e tinha a verdade do seu lado. Augusta começou a espalhar rumores de que Marisa havia mentido sobre a gravidez, que estava inventando histórias para ganhar simpatia. Mas Marisa tinha registros médicos, tinha testemunhas da vila que se lembravam dela grávida, tinha provas de tudo. Foi quando Marisa decidiu que era hora do golpe final. Ela descobriu que a empresa dos Almeida estava prestes a perder seu maior contrato, algo que os arruinaria completamente. E ela sabia quem estava por trás da decisão de cancelar o contrato. Ela mesma tinha as conexões necessárias para salvar a empresa ou deixá-la afundar. Marisa marcou uma reunião com Eduardo em seu escritório. Ele chegou desesperado, implorando por ajuda. A empresa estava prestes a falir. Centenas de funcionários perderiam seus empregos. Gerações de trabalho da família seriam perdidas. Marisa o ouviu em silêncio, sentada atrás de sua mesa imponente, seus dedos tamborilando levemente. Posso ajudar, ela disse finalmente. Posso fazer uma ligação e o contrato será mantido. Posso até injetar capital na empresa e ajudar a reestruturá-la. Eduardo olhou para ela com esperança. Mas tenho condições, Marisa continuou. Qualquer coisa, Eduardo disse rapidamente. Sua mãe, Marisa disse friamente. Ela precisa se afastar completamente da empresa e da sociedade. Precisa fazer uma declaração pública admitindo o que fez comigo, pedindo desculpas publicamente. E vocês vão criar uma fundação em nome do bebê que perdi. Uma fundação para ajudar mulheres em situações vulneráveis. Eduardo engoliu em seco. Minha mãe nunca vai concordar. Então vocês vão falir, Marisa disse com um encolher de ombros. A escolha é sua. Orgulho ou sobrevivência. Eduardo saiu do escritório com o peso do mundo nos ombros. Ele sabia que Marisa estava certa. Mas convencer Augusta seria impossível. Ele tentou. Deus sabe que ele tentou. Mas Augusta estava irredutível. Ela preferia perder tudo a se humilhar diante daquela moça que ela ainda via como inferior. Ela gritou, chorou, quebrou coisas, mas não cedeu. Foi quando outros membros da família intervieram. Tios, primos, pessoas cujos empregos e heranças dependiam da empresa. Eles pressionaram Augusta, argumentaram, imploraram. Não era só sobre ela, era sobre todos eles, sobre as famílias dos funcionários, sobre gerações de legado. Finalmente, quebrada e derrotada, Augusta cedeu. O dia do confronto final foi marcado. Seria na mansão dos Almeida, a mesma onde Marisa havia sido humilhada anos atrás. Desta vez, no entanto, seria Augusta quem se curvaria. A família inteira estava reunida quando Marisa chegou. Ela entrou naquela sala de estar, naquele mesmo chão de mármore onde uma vez se ajoelhou, mas agora caminhando como a rainha que se tornara. Ela usava um terno branco impecável, seu cabelo preso elegantemente, nenhuma joia além de um simples colar de pérolas. Ela não precisava de mais nada. Sua presença por si só era poder suficiente. Augusta estava sentada numa cadeira, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos meses. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos de noite sem dormir. Ao redor dela, a família observava em silêncio tenso. Eduardo estava próximo à janela, incapaz de olhar diretamente para nenhuma das duas mulheres. Marisa parou no centro da sala, exatamente no lugar onde Augusta uma vez a obrigou a se ajoelhar. A ironia não passou despercebida por ninguém. Estou aqui, Marisa disse simplesmente, sua voz calma e controlada. Augusta levantou os olhos para ela e por um momento pareceu que ela ia se rebelar, ia gritar, ia recusar. Mas então ela viu o olhar de Marisa.
Aquele olhar que não mostrava misericórdia nem ódio, apenas determinação absoluta. E Augusta entendeu que tinha perdido. Com mãos trêmulas, Augusta pegou um papel que estava ao seu lado. Era a declaração que Marisa havia exigido. Sua voz saiu fraca no começo, quase inaudível. Mais alto, Marisa ordenou. Todos precisam ouvir. Augusta engoliu em seco e recomeçou, desta vez mais alto. Ela leu sobre como havia manipulado os eventos que levaram à expulsão de Marisa, como havia fabricado provas, como havia orquestrado uma humilhação cruel contra uma jovem inocente. Ela admitiu ter expulsado Marisa, sabendo que ela estava grávida. Admitiu ter espalhado rumores de que Marisa havia morrido. Cada palavra era uma agonia para Augusta. Lágrimas começaram a cair pelo seu rosto, manchando o papel em suas mãos. Sua voz quebrava a cada frase, mas Marisa permaneceu impassível, obrigando-a a continuar até o final. Quando Augusta terminou de ler, houve um silêncio pesado. Ela olhou para Marisa, esperando talvez algum sinal de satisfação ou perdão. Levante-se, Marisa disse. Augusta se levantou com dificuldade, seus joelhos fracos. Agora se ajoelhe, Marisa ordenou. O choque reverberou pela sala. Eduardo deu um passo à frente, como se fosse protestar, mas parou quando o olhar de Marisa o atingiu. Você me fez se ajoelhar neste mesmo chão, Marisa disse, sua voz ainda calma, mas carregada de anos de dor. Me chamou de lixo, me humilhou diante de estranhos, destruiu minha vida e tirou meu filho de mim. Então sim, você vai se ajoelhar. Mãe, não! Eduardo finalmente falou, sua voz saindo estrangulada. Marisa, por favor, isso já foi longe demais. Longe demais? Marisa virou-se para ele e pela primeira vez sua voz subiu, carregada de emoção. Longe demais foi o que sua mãe fez comigo. Longe demais foi perder meu bebê sozinha num hospital de uma vila esquecida. Longe demais foi ter que reconstruir minha vida inteira do zero, enquanto vocês continuavam suas vidas como se eu nunca tivesse existido. Eduardo recuou diante da intensidade dela. Marisa voltou sua atenção para Augusta. Se ajoelhe. Agora. Augusta, com lágrimas escorrendo livremente agora, lentamente dobrou os joelhos e se ajoelhou no chão de mármore frio. Ela estava tremendo, soluçando, completamente quebrada. A poderosa matriarca que um dia comandou aquela família com punho de ferro estava ali, de joelhos, destruída. Marisa olhou para ela por um longo momento. Parte dela, uma parte pequena e distante, sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido pena. Mas então ela se lembrou da dor, da perda, das noites chorando sozinha, do bebê que nunca chegou a segurar. Como se sente, Augusta? Marisa perguntou baixinho. Como é estar de joelhos, sendo humilhada, sabendo que todos estão olhando para você com pena ou desprezo? Como é perder tudo? Eu sinto muito, Augusta sussurrou entre soluços. Por favor, eu sinto muito. Seu pedido de desculpas não traz meu filho de volta, Marisa disse. Não apaga as noites que passei desejando estar morta. Não desfaz nada do que você fez. Marisa caminhou lentamente ao redor de Augusta ajoelhada, como um general inspecionando um inimigo derrotado. Mas vou aceitar suas desculpas, Marisa disse finalmente. Não porque você as merece, mas porque eu mereço seguir em frente. Mereço deixar esse ódio para trás e construir algo melhor. Ela parou na frente de Augusta novamente. Levante-se, Marisa disse, e desta vez sua voz carregava menos dureza. Augusta se levantou com dificuldade, apoiando-se na cadeira. Ela não conseguia olhar para Marisa nos olhos. A empresa dos Almeida será salva, Marisa anunciou para todos na sala. O contrato será mantido e investimentos serão feitos para reestruturar o negócio. Mas Augusta se afastará de todas as operações imediatamente. Eduardo assumirá completamente, com supervisão de consultores independentes que eu indicarei.
Marisa tirou um envelope de sua bolsa e entregou para Eduardo. Aqui estão os papéis para a criação da fundação. Será chamada Esperança Renascida, em memória do filho que nunca conheci. Ajudará mulheres em situações vulneráveis, oferecendo suporte, educação e oportunidades. Vocês financiarão generosamente. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas, seus olhos encontrando os de Marisa. Obrigado, ele sussurrou. Marisa, eu... Não, Marisa o interrompeu. Não há mais nada para ser dito entre nós. Isso não é sobre perdão ou reconciliação. É sobre justiça e seguir em frente. Você vai assinar os papéis, vai cumprir as condições e nossas vidas seguirão caminhos separados. Mas e se eu quiser tentar de novo? Eduardo perguntou, sua voz desesperada. E se eu provar que mudei? Você não entende, Marisa disse. E havia uma tristeza em sua voz que não estava ali antes. Não é sobre você ter mudado ou não. É sobre o fato de que eu mudei. A mulher que você amou não existe mais. Ela morreu há 8 anos atrás, neste mesmo chão. A mulher que estou agora não tem espaço para você em sua vida. Eduardo sentiu as palavras como socos físicos. Ele abriu a boca para falar, mas não havia palavras que pudessem mudar a realidade. Marisa olhou ao redor da sala uma última vez, para cada membro da família que estava presente, gravando seus rostos na memória. Alguns pareciam envergonhados, outros aliviados, outros ainda ressentidos, mas nenhum deles importava mais. Vocês tiraram tudo de mim, Marisa disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Meu amor, meu filho, minha inocência. Mas eu renasci das cinzas que vocês criaram. Me tornei mais forte, mais bem-sucedida, mais poderosa do que qualquer um de vocês jamais será. E hoje, vocês se curvaram diante de mim. Não porque eu quis humilhá-los pelo prazer da vingança, mas porque vocês precisavam entender que ações têm consequências. Ela caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Espero, ela disse sem se virar, que vocês usem esta experiência para se tornarem pessoas melhores, especialmente você, Eduardo. Seja o homem que você deveria ter sido 8 anos atrás. Proteja aqueles que ama, tenha coragem de enfrentar até mesmo sua própria família quando eles estiverem errados. E nunca permita que outra pessoa seja destruída do jeito que eu fui. Com isso, Marisa saiu da mansão dos Almeida pela última vez, deixando para trás um silêncio pesado e uma família para sempre mudada. Nos meses que se seguiram, a história de Marisa se tornou lendária nos círculos da alta sociedade. Alguns a viam como uma heroína, uma mulher que venceu contra todas as probabilidades. Outros a viam como vingativa e cruel. Marisa não se importava com nenhuma das opiniões. Ela tinha feito o que precisava fazer e agora estava pronta para o próximo capítulo de sua vida. A Fundação Esperança Renascida foi lançada com grande fanfarra. Marisa estava presente na inauguração, ao lado de Eduardo e de outros membros da família Almeida. As fotos nos jornais mostravam todos sorrindo, mas quem olhasse com atenção veria que os sorrisos não alcançavam os olhos de ninguém. A fundação rapidamente se tornou uma das mais importantes do país, ajudando milhares de mulheres a escapar de situações de abuso, pobreza e desespero. Para Marisa, cada mulher ajudada era uma pequena redenção, uma maneira de dar significado à dor que ela havia sofrido. Ela se envolveu pessoalmente com a fundação, visitando abrigos, conversando com as mulheres, ouvindo suas histórias. E em cada uma delas, ela via um pouco de si mesma, daquela moça assustada que um dia estava sozinha e sem esperança. Foi em uma dessas visitas que Marisa conheceu Júlia. Era uma jovem de 23 anos que havia fugido de um relacionamento abusivo com uma criança pequena. Ela estava no abrigo há 2 semanas, ainda assustada, ainda não acreditando que tinha conseguido escapar.
Marisa sentou-se com Júlia numa tarde e ouviu sua história. Era diferente da sua em detalhes, mas a essência era a mesma. Uma mulher que tinha sido quebrada, humilhada, convencida de que não valia nada. Você vai superar isso, Marisa disse para Júlia, segurando suas mãos. Sei que não parece agora, sei que a dor parece infinita, mas você vai superar. E um dia vai olhar para trás e vai perceber que essa experiência, por mais horrível que tenha sido, te fez mais forte. Como a senhora sabe? Júlia perguntou, lágrimas nos olhos. Marisa sorriu, um sorriso genuíno desta vez, porque eu estive exatamente onde você está. Há 8 anos eu estava quebrada, sozinha, sem esperança. E olhe onde estou agora. Júlia olhou para Marisa, para aquela mulher poderosa e elegante, e pela primeira vez em semanas sentiu um lampejo de esperança. Foi naquele momento que Marisa percebeu que sua vingança, por mais satisfatória que tivesse sido, não era o que a completava. Era isso, ajudar outras mulheres a encontrarem sua força, a renascerem como ela renasceu. Essa era sua verdadeira vitória. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, as coisas estavam mudando lentamente. Eduardo estava trabalhando incansavelmente para salvar a empresa e honrar seu compromisso com a fundação. Ele havia se tornado mais focado, mais determinado, mas também mais triste. Ele carregava o peso de seus erros como uma cruz que nunca poderia largar. Augusta, por outro lado, havia se recolhido quase completamente da vida pública. Ela passava seus dias no jardim da mansão, cuidando das flores, perdida em pensamentos. A humilhação que sofreu a havia quebrado de maneiras que ela nunca imaginou possível, mas também a havia forçado a confrontar o monstro que ela havia se tornado. Uma tarde, 6 meses após o confronto final, Augusta pediu a Eduardo para levá-la à fundação. Eduardo ficou surpreso, mas concordou. Quando chegaram, Marisa estava lá, trabalhando com algumas das mulheres em um workshop de habilidades profissionais. Ela ficou tensa quando viu Augusta entrar, mas manteve sua compostura. Augusta pediu para falar com Marisa em particular. Elas foram para um pequeno escritório e, pela primeira vez desde aquele dia na mansão, ficaram sozinhas. Vim pedir perdão, Augusta disse sem preâmbulos. Não o perdão performático que dei na frente da família. Um perdão real, de coração. Marisa permaneceu em silêncio, observando a mulher mais velha. Sei que o que fiz foi imperdoável, Augusta continuou, sua voz quebrando. Destruí você por puro orgulho e medo. Medo de perder meu filho, medo de perder controle, medo de que você fosse melhor mãe para ele do que eu fui. E nesse medo me tornei um monstro. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Augusta. Não espero que me perdoe, sei que não mereço, mas queria que soubesse que vivo todos os dias com o peso do que fiz, com a consciência de que tirei de você o que há de mais precioso e que nunca poderei desfazer isso. Marisa estudou Augusta por um longo momento. Via agora não a mulher poderosa e cruel que a destruiu, mas uma mulher idosa e quebrada, carcomida por remorso. Não posso dizer que te perdoo completamente, Marisa disse finalmente. A dor ainda está aqui. Provavelmente sempre estará. Mas posso dizer que entendo que você está genuinamente arrependida. E isso é um começo. Augusta assentiu, limpando as lágrimas. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você é feliz agora? Marisa pensou na pergunta. Era feliz? Ela tinha sucesso, poder, respeito. Tinha a satisfação de ajudar outras pessoas. Mas havia uma solidão em sua vida. Um vazio que ela havia preenchido com trabalho e propósito, mas que ainda existia. Estou em paz, Marisa respondeu cuidadosamente. Não sei se felicidade é a palavra certa, mas estou em paz com quem me tornei e com o que passei. E talvez isso seja suficiente. Augusta assentiu novamente entendendo. Obrigada por me receber.
Não vou incomodá-la novamente. Ela começou a sair, mas Marisa a chamou. Augusta. A mulher mais velha se virou. O trabalho que você faz agora com a fundação, através das doações e do apoio, está ajudando a mudar vidas. Continue fazendo isso. Essa é a melhor forma de redenção que você pode buscar. Augusta sorriu levemente, um sorriso triste, mas grato, e saiu. Os anos passaram. A marca de Marisa continuou crescendo, tornando-se uma das mais respeitadas do país. A Fundação Esperança Renascida expandiu suas operações, abrindo filiais em várias cidades, tocando milhares de vidas. Marisa nunca se casou novamente. Teve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum que tocasse seu coração da maneira que Eduardo uma vez tocou. Ela havia construído muros muito altos ao redor de seu coração, e poucos conseguiam escalá-los. Eduardo também nunca se casou. Ele dedicou sua vida a consertar os erros de sua família, a honrar a memória do filho que nunca conheceu através do trabalho da fundação. Ele e Marisa se viam ocasionalmente em eventos relacionados à fundação, mantinham uma relação profissional cordial, mas havia sempre uma distância entre eles, um abismo que nunca seria completamente atravessado. Havia momentos, tarde da noite, quando Marisa estava sozinha em seu apartamento luxuoso, olhando para as luzes da cidade, que ela se perguntava como teria sido sua vida se as coisas tivessem sido diferentes. Se Eduardo tivesse sido forte o suficiente para defendê-la, se seu bebê tivesse sobrevivido, se ela tivesse ficado aquela moça simples da vila. Mas então, ela se lembrava de todas as mulheres que tinha ajudado, de todas as vidas que tinha tocado, de toda a diferença que tinha feito no mundo. E percebia que talvez, de uma forma tortuosa e dolorosa, tudo tinha acontecido exatamente como deveria. A dor a havia transformado, mas não a havia destruído. A havia tornado mais forte, mais resiliente, mais determinada a fazer diferença no mundo. E embora o custo tenha sido alto, terrível até, o resultado foi uma mulher que podia olhar para si mesma no espelho e se orgulhar de quem via. 10 anos após sua volta triunfal, Marisa organizou um grande evento para celebrar o aniversário de uma década da Fundação Esperança Renascida. Foi uma gala espetacular, com centenas de convidados, incluindo mulheres que a Fundação havia ajudado ao longo dos anos. Uma dessas mulheres era Júlia, que agora tinha sua própria empresa de consultoria e era uma das maiores apoiadoras da Fundação. Ela subiu ao palco para dar seu depoimento, falando sobre como Marisa e a Fundação haviam mudado sua vida. Quando eu cheguei aqui há 10 anos, Júlia disse, seu microfone amplificando sua voz para todo o salão, eu estava quebrada. Não acreditava que merecia viver, muito menos ser feliz. Mas esta mulher, ela apontou para Marisa, me mostrou que eu podia renascer, que meu passado não definia meu futuro. Júlia olhou diretamente para Marisa, lágrimas nos olhos. Marisa me contou sua história, me mostrou suas cicatrizes e me ensinou que cicatrizes são apenas prova de que sobrevivemos. Hoje tenho minha própria empresa. Criei minha filha para ser forte e independente e ajudo outras mulheres a encontrarem sua força. E devo tudo isso ao exemplo de Marisa. O salão inteiro aplaudiu. Marisa estava sentada na mesa principal, tentando controlar suas próprias lágrimas. Ver o que Júlia se tornou, ver todas aquelas mulheres que a Fundação ajudou, isso era mais gratificante do que qualquer vingança poderia ter sido. Quando foi a vez de Marisa falar, ela subiu ao palco e olhou para a multidão. Viu Eduardo sentado numa das mesas, aplaudindo junto com todos. Viu Augusta, agora muito mais velha e frágil, também ali, seu rosto mostrando orgulho genuíno pelo trabalho da Fundação. Viu centenas de mulheres cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho que faziam. Há 10 anos, Marisa começou. Eu estava num lugar muito diferente.
Estava em busca de justiça, de reconhecimento, de uma forma de fazer aqueles que me machucaram entenderem a dor que causaram. E consegui isso. Consegui minha vingança, minha vindicação. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão. Mas descobri algo ao longo desses 10 anos. Descobri que vingança, por mais satisfatória que seja no momento, não preenche o vazio dentro de nós. Não cura as feridas. Não traz de volta o que perdemos. Marisa gesticulou para todas as mulheres no salão. O que preenche o vazio, o que cura as feridas, é isso. É usar nossa dor para fazer diferença na vida de outras pessoas. É transformar nossas cicatrizes em sabedoria que podemos compartilhar. É criar algo belo e significativo das cinzas da nossa destruição. Ela olhou diretamente para Eduardo. Há pessoas nesta sala que me causaram dor imensurável. Pessoas que destruíram quem eu era e me forçaram a renascer. Passei anos odiando essas pessoas, planejando minha vingança, saboreando o momento em que elas se curvariam diante de mim. Eduardo baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Mas hoje, Marisa continuou, percebo que sem essa dor, sem essa destruição, eu nunca teria me tornado quem sou. Nunca teria criado esta fundação. Nunca teria ajudado todas essas mulheres incríveis. Então, de uma forma estranha, devo agradecer àqueles que me destruíram, porque eles me deram o combustível para renascer mais forte. Isso não significa que o que fizeram foi certo. Ela acrescentou rapidamente. Não significa que a dor foi merecida ou justificada, mas significa que escolhi não deixar essa dor me definir. Escolhi transformá-la em algo maior que minha vingança pessoal. Marisa sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Então hoje, no aniversário de 10 anos da Esperança Renascida, quero celebrar não apenas o que esta fundação fez, mas o que todas nós fizemos. Cada mulher aqui que renasceu de suas cinzas, cada uma que transformou sua dor em poder, cada uma que escolheu não ser definida pelo pior momento de sua vida, mas pelo que construiu depois dele. O salão inteiro se levantou em aplausos. Muitas das mulheres presentes estavam chorando abertamente. Marisa viu Júlia na primeira fila, radiante e orgulhosa. Viu outras mulheres que conhecia pessoalmente, cujas histórias havia ouvido, cujas lágrimas havia enxugado. E naquele momento, Marisa percebeu que tinha vencido, não da maneira que planejou inicialmente, não através de humilhação e vingança, mas através de transformação e propósito. Ela havia pegado o pior momento de sua vida e o transformado em algo que mudava o mundo. Após o evento, enquanto os convidados começavam a sair, Eduardo se aproximou de Marisa. Eles não tinham falado a sós em anos. Seu discurso foi poderoso, ele disse, sua voz carregando emoção. Obrigada, Marisa respondeu simplesmente. Eu apenas queria dizer, Eduardo continuou, que me tornei um homem melhor por sua causa. Não porque mereço seu perdão ou sua absolvição, mas porque você me mostrou o que é verdadeira força. Passo todos os dias tentando ser digno da segunda chance que você me deu através desta fundação. Marisa o estudou por um momento. Eduardo estava mais velho, cabelos grisalhos nas têmporas, rugas ao redor dos olhos. Mas havia algo diferente nele agora, uma maturidade que não estava lá antes. Você está se tornando o homem que sempre teve potencial para ser, Marisa disse gentilmente. Continue nesse caminho. Você alguma vez pensa, Eduardo hesitou, você alguma vez pensa em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Todos os dias, Marisa admitiu. Mas aprendi que não adianta viver no passado ou no mundo dos e se. Só podemos viver no presente e construir o futuro. Você é feliz? Eduardo perguntou, ecoando a mesma pergunta que sua mãe havia feito anos atrás. Marisa pensou por um momento. Sou, ela respondeu. E desta vez era verdade. Não da maneira que imaginei que seria quando tinha 18 anos. Vendendo peixe na feira e sonhando com um príncipe encantado.
mas sou feliz do jeito que só pessoas que sobreviveram ao inferno e saíram do outro lado podem ser. Uma felicidade ganhada com sangue, suor e lágrimas. Eduardo assentiu, entendendo. Espero que você encontre alguém que mereça você. Alguém que seja forte o suficiente para ficar do seu lado sempre. Talvez eu encontre, Marisa disse com um pequeno sorriso. Ou talvez não. De qualquer forma, estou completa sozinha. Não preciso de ninguém para me completar, porque já me completei sozinha. Eles se olharam por um último momento, e havia uma paz naquele olhar que não existia antes. O fantasma do que poderiam ter sido finalmente tinha sido posto para descansar. Cuide-se, Eduardo, Marisa disse. Você também, Marisa. Sempre. E com isso, eles se separaram, cada um seguindo seu próprio caminho. Mais tarde naquela noite, Marisa estava em seu apartamento sozinha, olhando para as luzes da cidade. Em suas mãos, ela segurava uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era dela e Eduardo, tirada durante aqueles primeiros dias mágicos quando tudo parecia possível. Ela olhou para aquela moça na foto, tão jovem, tão esperançosa, tão inocente. Sinto sua falta, Marisa sussurrou para a moça na foto. Sinto falta da sua inocência, da sua capacidade de acreditar no melhor das pessoas, da sua esperança ilimitada. Mas então ela olhou para seu reflexo na janela, para a mulher forte e poderosa que se tornara, e sorriu. Mas também me orgulho de quem me tornei. Você não sobreviveria um dia neste mundo, mas eu não apenas sobrevivo, eu prospero. E talvez seja isso que realmente significa crescer. Não perder nossa inocência, mas transformá-la em sabedoria. Não perder nossa esperança, mas canalizá-la em propósito. Marisa guardou a foto de volta na gaveta onde a mantinha, junto com outras lembranças de sua vida passada. Ela não as olhava frequentemente, mas gostava de saber que estavam ali, um lembrete de onde veio e do quanto percorreu. No dia seguinte, Marisa estava de volta ao trabalho, visitando um novo abrigo que a fundação estava abrindo numa cidade do interior. Era uma cidade pequena, não muito diferente da vila de pescadores onde ela cresceu. Ao caminhar pelas ruas, ela sentiu uma onda de nostalgia, mas também de gratidão. No abrigo, ela conheceu uma jovem chamada Sofia. Tinha apenas 19 anos e estava grávida, tendo fugido de uma família que a rejeitou. A história era diferente da de Marisa, mas havia ecos familiares de dor, medo e incerteza. Marisa sentou-se com Sofia e conversou com ela por horas. Falou sobre suas próprias experiências, sobre como perdeu tudo, mas encontrou força para reconstruir. Falou sobre como a dor pode ser transformada em poder, como cada cicatriz pode se tornar uma fonte de sabedoria. Você vai conseguir, Marisa disse para Sofia, segurando suas mãos. Seu bebê vai nascer cercado de amor e suporte. E você vai criar essa criança sabendo que é uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher forte. Vai ensinar seu filho ou filha que não importa quantas vezes a vida te derrube, você sempre pode se levantar. Sofia chorou, mas eram lágrimas de alívio e esperança. Você realmente acredita nisso? Ela perguntou. Acredito, Marisa respondeu com convicção. Porque eu vivi isso. Perdi um bebê em circunstâncias terríveis, mas hoje ajudo centenas de mulheres a proteger e criar seus filhos. Transformei minha maior dor na minha maior força. Obrigada, Sofia sussurrou, por existir, por criar este lugar, por me dar esperança. Marisa abraçou a jovem, e naquele abraço sentiu que todas as suas lutas, toda a sua dor, toda a sua jornada havia valido a pena. Cada lágrima que derramou, cada noite que passou em desespero, cada momento de dor agonizante, tudo isso tinha levado a este momento, a esta capacidade de fazer diferença na vida de outra pessoa. Os meses passaram e Marisa acompanhou o progresso de Sofia. A jovem deu à luz uma menina saudável,
E Marisa estava lá no hospital, segurando o bebê pela primeira vez. Quando olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito, Marisa sentiu uma dor aguda no coração, lembrando-se do bebê que nunca teve a chance de segurar. Mas a dor veio acompanhada de algo mais, uma sensação de fechamento, de cura. Ela não podia ter seu próprio filho, mas podia ajudar a garantir que crianças como esta menina crescessem em ambientes seguros e amorosos. Podia dar a Sofia a chance que nunca teve. Vai ser uma tia honrária? Sofia perguntou, sorrindo para Marisa. Seria uma honra? Marisa respondeu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A menininha foi chamada de Maria Esperança, em homenagem a Marisa e à fundação que salvou sua mãe. E Marisa soube que este era o seu verdadeiro legado. Não o império de moda que construiu, não a vingança que executou, mas as vidas que tocou, as mulheres que inspirou, as crianças que indiretamente salvou. 15 anos após sua volta triunfal, Marisa decidiu escrever um livro contando sua história. Não foi uma decisão fácil. Expor suas feridas mais profundas, falar publicamente sobre as humilhações que sofreu, admitir as próprias falhas e momentos de fraqueza, tudo isso exigia uma coragem diferente daquela que ela havia exercido ao confrontar Augusta. Mas ela sentiu que era importante. Tantas mulheres enfrentavam situações similares, sentiam-se sozinhas e sem esperança. Se sua história pudesse dar forças para uma pessoa sequer, valeria a pena. O livro, intitulado De Cinzas a Asas, tornou-se um best-seller imediato. Mulheres de todo o país escreviam para Marisa, agradecendo por ter compartilhado sua história, dizendo que se viram naquelas páginas, que encontraram coragem para deixar relacionamentos abusivos, para recomeçar após tragédias, para acreditar que podiam renascer. Marisa fez uma turnê de palestras, visitando cidades grandes e pequenas, falando para audiências de milhares. E em cada cidade, após cada palestra, mulheres se aproximavam dela com suas próprias histórias, seus próprios traumas, suas próprias vitórias. Foi em uma dessas palestras que algo inesperado aconteceu. Marisa estava falando numa universidade quando notou um rosto familiar na audiência. Levou um momento para reconhecer, pois o tempo havia mudado a pessoa, mas então soube quem era. Era uma das mulheres que estava presente naquela noite terrível na mansão dos Almeida, uma das convidadas que testemunhou sua humilhação. Após a palestra, a mulher se aproximou, visivelmente nervosa. "Meu nome é Helena", a mulher disse, sua voz trêmula. "Não sei se você se lembra de mim, mas eu estava lá naquela noite, na mansão dos Almeida. Eu vi tudo." Marisa ficou tensa por um momento, mas manteve sua compostura. "Lembro", ela disse simplesmente. Helena tinha lágrimas nos olhos. "Eu preciso te pedir perdão. Eu estava lá, vi aquela mulher horrível te humilhar e não fiz nada, não disse nada. Fiquei ali sentada como todos os outros, assistindo como se fosse algum tipo de entretenimento mórbido. E isso me persegue até hoje." Marisa estudou Helena por um momento. Podia ver o remorso genuíno em seus olhos, o peso da culpa que ela carregava. "Você não foi quem me humilhou", Marisa disse gentilmente. "Você foi apenas uma testemunha silenciosa. E sei que é difícil se opor quando está cercado pela alta sociedade. Quando falar, significaria se tornar um alvo você mesma. Mas eu deveria ter feito algo", Helena insistiu. "Qualquer coisa, ao menos ter oferecido conforto depois, ter tentado te ajudar. Em vez disso, fui para casa e continuei minha vida como se nada tivesse acontecido." Marisa colocou uma mão no ombro de Helena. "O fato de que isso te persegue, de que você sente remorso, já diz que você é melhor do que pensa. A maioria das pessoas que estavam lá naquela noite provavelmente nem pensa mais nisso. Você está aqui, pedindo perdão, e isso conta." Helena soluçou.
Quando ouvi que você tinha retornado, que tinha se tornado bem-sucedida, fiquei tão aliviada. E quando soube da fundação, comecei a fazer doações anônimas, não para aliviar minha culpa, mas porque queria contribuir para o bem que você está fazendo. Marisa sentiu uma onda de emoção. Obrigada, ela disse sinceramente. E sim, eu te perdoo. Na verdade, nem sabia que precisava, mas agora que você pediu, percebo que sim, eu te perdoo. As duas mulheres se abraçaram, e Marisa percebeu que o perdão não era apenas para Helena. Era para todas as testemunhas silenciosas, para todas as pessoas que não a defenderam, mas também não foram ativamente cruéis. Elas eram fracas, não más, e fraqueza era algo que Marisa entendia, pois ela mesma tinha momentos de fraqueza. Aquele encontro fez Marisa refletir sobre o conceito de perdão de uma maneira mais profunda. Ela tinha confrontado seus atormentadores, tinha obtido sua vingança, tinha construído seu império, mas ainda havia pedaços de ressentimento grudados em sua alma como teias de aranha antigas. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel, Marisa tomou uma decisão. Era hora de deixar ir completamente. Não por Augusta ou Eduardo, mas por ela mesma. Porque carregar esse peso, mesmo que minimizado, ainda a prendia ao passado de maneiras que ela não havia percebido completamente. Ela pegou seu telefone e, após muito hesitar, ligou para Eduardo. Ele atendeu no terceiro toque, surpreso ao ver o nome dela na tela. Marisa, ele disse, confusão e esperança misturadas em sua voz. Oi, Eduardo, ela respondeu. Desculpe ligar tão tarde, eu só... Precisava dizer algo. Claro, pode falar. Marisa respirou fundo. Eu te perdoo. Perdoo você por não ter me defendido, por ter sido fraco quando eu precisava que você fosse forte, por todas as vezes que escolheu o caminho mais fácil. Eu te perdoo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Marisa podia ouvir a respiração pesada de Eduardo. Não sei o que dizer. Ele finalmente falou, sua voz engasgada. Não mereço seu perdão. Provavelmente não. Marisa concordou, mas havia gentileza em sua voz. Mas estou te dando mesmo assim. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz, que vem com soltar completamente o passado. Obrigado, Eduardo sussurrou. Você não sabe o quanto isso significa. E Eduardo, Marisa acrescentou, eu também te perdoo por algo que você nem sabia que precisava de perdão. Te perdoo por ter sido meu primeiro amor, por ter me mostrado como era amar alguém completamente. Porque essa experiência, mesmo tendo terminado em tragédia, me ensinou a profundidade da qual sou capaz de sentir. E isso é um presente, mesmo que não tenha aparecido na época. Eduardo estava chorando agora. Ela podia ouvir pelos soluços abafados. Marisa, eu ainda... Não. Ela o interrompeu gentilmente. Não diga, porque nós dois sabemos que o que tivemos morreu há muito tempo. O que sobrou são memórias, lições e um respeito mútuo pelo trabalho que fazemos juntos através da Fundação. E isso é suficiente. Na verdade, é mais do que suficiente. Eles ficaram em silêncio por um momento, compartilhando aquele espaço tranquilo através da linha telefônica. Cuide-se, Eduardo, Marisa disse finalmente. Você também, Marisa. Sempre. Quando desligou, Marisa sentiu como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade dormindo lá embaixo. E pela primeira vez em 15 anos, sentiu-se completamente livre. Os anos continuaram passando. A marca de Marisa eventualmente se expandiu internacionalmente, tornando-se um nome reconhecido mundialmente. A Fundação Esperança Renascida abriu filiais em outros países, ajudando mulheres em todos os cantos do mundo. E Marisa continuava sendo a força motriz por trás de tudo. Mas agora com um coração mais leve,
livre do peso da vingança e do ressentimento. Ela nunca se casou, mas teve relacionamentos significativos. Aprendeu que podia abrir seu coração novamente, mesmo que nunca completamente da maneira que fez com Eduardo. Aprendeu que amor vem em muitas formas e que o amor próprio é talvez o mais importante de todos. Augusta faleceu aos 87 anos, pacificamente durante o sono. Marisa foi ao funeral, não por obrigação, mas porque sentiu que era a coisa certa a fazer. Ela ficou no fundo durante o serviço, observando Eduardo e o resto da família chorar pela matriarca que, apesar de todas as suas falhas, era amada por eles. Após o funeral, Eduardo se aproximou de Marisa no cemitério. "Obrigado por vir", ele disse. "Era o certo a fazer", Marisa respondeu. "Nos últimos anos de sua vida, sua mãe fez muito bem através da fundação. Isso deve ser reconhecido." "Ela falou de você no final", Eduardo disse. "Me disse que você foi a maior professora que ela já teve. Que você ensinou a ela, através da dor, o que realmente importa na vida." Marisa sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Espero que ela tenha encontrado paz." "Acho que sim", Eduardo disse. "Nos últimos anos, ela era uma pessoa diferente, mais suave, mais gentil. Você mudou ela, Marisa. Você mudou todos nós." Depois do funeral, Marisa visitou o túmulo sozinha. Ficou ali por um longo tempo, olhando para a lápide que agora marcava o descanso final de Augusta. "Você me destruiu", Marisa disse em voz baixa. "Me quebrou de maneiras que eu nem sabia que era possível ser quebrada, mas também me forçou a renascer mais forte. Não sei se devo te odiar ou te agradecer. Acho que a resposta é nenhum dos dois. Você foi simplesmente parte da minha jornada, um capítulo doloroso, mas necessário." Ela colocou uma rosa branca no túmulo. "Descanse em paz, Augusta. Sua guerra acabou. A minha também." 20 anos após sua volta triunfal, Marisa estava prestes a completar 50 anos. Uma grande celebração foi organizada, não apenas para seu aniversário, mas para comemorar 2 décadas de trabalho transformador através da fundação. O evento reuniu milhares de pessoas, mulheres que a fundação tinha ajudado, crianças que cresceram em seus abrigos e agora eram adultos bem-sucedidos, empresários e filantropos que se juntaram à causa. Foi uma celebração de vida, de superação, de esperança. No auge da festa, Maria Esperança subiu ao palco. A menina que Marisa tinha segurado como bebê agora era uma jovem mulher de 19 anos, cursando medicina, querendo se especializar em ajudar mulheres grávidas em situações vulneráveis. "Tia Marisa", Maria Esperança começou, e Marisa sentiu seu coração apertar com amor e orgulho. "Você salvou minha mãe antes mesmo de eu nascer, e ao salvá-la, salvou a mim. Mas mais do que isso, você nos deu um exemplo de força, de resiliência, de como transformar dor em propósito." Maria Esperança olhou diretamente para Marisa. "Há milhares de mulheres aqui hoje que podem dizer o mesmo. Você não apenas nos salvou, você nos ensinou a salvar a nós mesmas. Nos ensinou que não somos definidas pelo que nos acontece, mas por como escolhemos responder." A jovem fez uma pausa, emocionada. "Então, em nome de todas nós, de todas as mulheres e crianças cujas vidas você tocou, eu quero dizer obrigada. Obrigada por transformar sua própria tragédia em nossa salvação. Obrigada por cada lágrima que você derramou, que se tornou nossa força. Obrigada por provar que podemos renascer, não importa quão profundamente tenhamos caído." O salão inteiro se levantou em ovação. Marisa estava chorando abertamente agora, algo raro para ela. Sofia estava na primeira fila, também chorando, radiante de orgulho pela filha. Júlia estava ao lado dela, junto com centenas de outras mulheres cujas vidas tinham sido transformadas. Quando Marisa finalmente subiu ao palco para falar,
Ela olhou para aquele mar de rostos e viu refletido neles sua própria jornada. Cada uma daquelas mulheres tinha sua própria história de dor, sua própria batalha, sua própria vitória. E ela tinha tido o privilégio de fazer parte dessas jornadas. Quando eu tinha 18 anos, Marisa começou, sua voz clara e forte. Eu era uma moça simples de uma vila de pescadores que acreditava que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. A vida me ensinou brutalmente que eu estava errada. O amor não é suficiente quando não vem acompanhado de coragem, de caráter, de força para defender o que é certo. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Perdi tudo naquela época. Meu amor, meu bebê, minha inocência, minha fé na bondade humana. Fiquei tão quebrada que havia dias em que respirar parecia impossível. E em alguns dos meus momentos mais sombrios, desejei simplesmente não acordar no dia seguinte. O silêncio no salão era absoluto. Mas eu acordei, Marisa continuou. Acordei dia após dia, e a cada dia escolhi não apenas sobreviver, mas lutar. Lutar para me reconstruir, para me tornar mais forte, para garantir que minha dor não fosse em vão. Ela gesticulou para todas as mulheres presentes, e então descobri que minha dor tinha um propósito. Não porque havia algum plano divino, ou porque tudo acontece por uma razão, mas porque eu escolhi dar um propósito a ela. Escolhi transformar minhas cicatrizes em sabedoria, minha tragédia em triunfo, não apenas para mim, mas para todas vocês. Marisa sorriu através das lágrimas. Vocês são minha maior conquista. Não minha marca de moda, não meu império financeiro, não minha vingança contra aqueles que me machucaram. Vocês, cada mulher que encontrou força para deixar um relacionamento abusivo. Cada mãe que criou seus filhos contra todas as probabilidades. Cada jovem que recusou a aceitar que sua situação atual define seu futuro. Vocês são meu legado. O aplauso foi ensurdecedor. Marisa permaneceu no palco por um longo momento, absorvendo aquele amor, aquela gratidão, aquela conexão com milhares de almas que entendiam sua jornada porque estavam em suas próprias. Depois do evento, muito depois que os convidados tinham ido embora, Marisa estava sozinha no salão vazio. Eduardo apareceu na porta hesitante. "Posso entrar?" ele perguntou. "Claro!" Marisa disse, surpresa, mas não desconfortável com sua presença. Eduardo caminhou até ela, suas mãos nos bolsos. Seu discurso foi incrível, como sempre. "Obrigada", Marisa respondeu. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. "Eu penso sobre nós às vezes", Eduardo disse finalmente. "Sobre quem éramos, sobre quem poderíamos ter sido." "Eu também", Marisa admitiu. "Seria mentira dizer que não penso." "Você acha que em outra vida, em outras circunstâncias, poderíamos ter funcionado?" Marisa pensou cuidadosamente antes de responder. "Acho que, em outra vida, você teria sido forte o suficiente para me defender, e eu teria sido forte o suficiente para não precisar de defesa. Teríamos nos encontrado como iguais, não como uma moça ingênua e um homem privilegiado. Talvez nessa vida, sim, poderíamos ter funcionado. E nesta vida?" Eduardo perguntou, e havia esperança em sua voz. Marisa olhou para ele com ternura. "Nesta vida, você é parte importante do meu passado e do trabalho que faço agora. É o pai do bebê que nunca nasceu, mas cuja memória inspira milhares de vidas. É meu parceiro na fundação, meu aliado em fazer o bem. E isso é mais significativo do que qualquer romance poderia ser." Eduardo assentiu, entendendo finalmente que aquele capítulo tinha se fechado definitivamente, mas que algo novo e igualmente valioso tinha sido construído em seu lugar. "Sempre admirei você", Eduardo disse, "desde aqueles primeiros dias na feira da vila. Mas a mulher que você se tornou, ela me inspira todos os dias a ser melhor." "E você se tornou melhor", Marisa disse honestamente.
Não o homem que eu queria que você fosse há 20 anos, mas o homem que você precisava ser. Alguém que entende suas falhas e trabalha para consertá-las. Isso é crescimento, Eduardo, e me orgulha ver isso em você. Eles se abraçaram, um abraço de despedida final para o que poderiam ter sido e de celebração pelo que se tornaram. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de paz, não de tristeza. Os anos finais da vida de Marisa foram seus mais tranquilos e, paradoxalmente, mais plenos. Ela havia se afastado parcialmente do dia a dia da sua marca de moda, deixando para designers mais jovens levarem a empresa adiante. A fundação tinha uma equipe robusta que podia operar sem sua supervisão constante, embora ela permanecesse envolvida em decisões importantes. Marisa usou seu tempo para viajar, não para destinos luxuosos, mas para lugares onde a fundação operava. Queria ver em primeira mão o impacto do trabalho, queria conhecer as mulheres cujas vidas tinham sido tocadas, queria ouvir suas histórias. Em cada cidade que visitava, Marisa era recebida como heroína. Mulheres a abraçavam chorando, agradecendo por terem suas vidas de volta. Crianças crescidas em abrigos da fundação a chamavam de Vovó Marisa, mesmo sem laços sanguíneos. Ela tinha se tornado matriarca de uma família escolhida, vasta e diversa, unida não por sangue, mas por sobrevivência compartilhada e superação. Foi durante uma dessas viagens, aos 62 anos, que Marisa finalmente encontrou algo que não estava procurando. Um amor tardio. Seu nome era Roberto, um médico que voluntariava em uma das clínicas da fundação. Ele era viúvo, tinha perdido sua esposa para o câncer 5 anos antes e dedicava seu tempo livre a ajudar outros. Roberto não sabia inicialmente quem Marisa era. Para ele, ela era apenas outra voluntária, alguém que parecia genuinamente interessada no trabalho que faziam. Eles começaram a conversar durante os intervalos, compartilhando histórias, rindo juntos. Quando Roberto finalmente descobriu que aquela mulher gentil e atenciosa era a famosa Marisa Duarte, fundadora de todo aquele império, ele ficou embaraçado por não ter reconhecido. Mas Marisa riu e disse que aquilo era refrescante, ser vista apenas como uma pessoa, não como uma marca ou uma história de sucesso. O romance que floresceu entre eles era diferente de tudo que Marisa havia experimentado antes. Não tinha a paixão ardente e juvenil que teve com Eduardo. Em vez disso, era calmo, maduro, construído sobre respeito mútuo e valores compartilhados. Roberto a via exatamente como ela era, cicatrizes e tudo. E a amava não apesar delas, mas incluindo-as como parte de quem ela era. Pela primeira vez desde sua juventude, Marisa permitiu-se ser vulnerável com alguém. Contou a Roberto toda a sua história, não a versão pública do livro, mas os detalhes íntimos, as noites de pesadelo, os momentos de fraqueza que nunca compartilhou com ninguém. Roberto ouviu tudo, segurou suas mãos e disse: "Você é a pessoa mais forte que já conheci. Mas está tudo bem não ser forte o tempo todo. Está tudo bem se apoiar em alguém às vezes." E Marisa, para sua própria surpresa, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por poder finalmente baixar a guarda, por não precisar ser a guerreira inabalável por alguns momentos. Eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima, apenas com amigos próximos e algumas das mulheres que Marisa considerava família. Sofia estava lá com Maria Esperança, agora uma médica formada. Júlia estava lá com sua própria família. Eduardo também foi convidado e compareceu, genuinamente feliz por Marisa ter encontrado a paz que merecia. Os últimos anos de Marisa foram preenchidos com uma felicidade tranquila que ela nunca imaginou possível. Ela e Roberto viajavam juntos, trabalhavam juntos na fundação, passavam noites tranquilas lendo ou simplesmente apreciando a companhia um do outro. Não foi o final de conto de fadas que a jovem Marisa, de 18 anos, sonhava, mas era algo melhor, era real, era conquistado,
Era dela por mérito próprio. Aos 70 anos, Marisa foi diagnosticada com um câncer agressivo. Os médicos lhe deram 1 ano, talvez 2 se tivesse sorte. Ela recebeu a notícia com a mesma calma que enfrentava tudo na vida. Não tenho medo de morrer, ela disse para Roberto quando saíram do consultório. Vivi uma vida plena. Transformei minha dor em propósito. Ajudei milhares de pessoas. Amei e fui amada. Não tenho arrependimentos. Roberto segurou sua mão, tentando ser forte por ela, embora seu coração estivesse se partindo. Nos meses que se seguiram, Marisa colocou seus assuntos em ordem. Garantiu que a fundação teria liderança forte após sua partida. Maria Esperança, agora com 40 anos e uma médica renomada, assumiria como presidente. Sofia seria vice-presidente. Júlia lideraria as operações financeiras. Marisa escreveu cartas para centenas de mulheres cujas vidas ela havia tocado, pequenas mensagens de encorajamento e amor. Revisitou lugares importantes de sua vida, incluindo a vila de pescadores onde nasceu. A vila havia mudado ao longo dos anos, mas a essência permanecia a mesma. Marisa caminhou pela praia, seus pés descalços na areia, e lembrou-se da moça que foi, cheia de sonhos e esperança. Ela sussurrou um agradecimento para aquela moça, por ter sido forte o suficiente para sobreviver aos piores momentos, por nunca ter desistido completamente, mesmo quando parecia ser a única opção. Um dia, Eduardo veio visitá-la. Marisa estava em casa, Roberto ao seu lado, visivelmente mais frágil, mas ainda com aquele brilho nos olhos. Vim me despedir, Eduardo disse, lágrimas já escorrendo pelo seu rosto. Não de um jeito definitivo, mas... Você sabe. Eu sei, Marisa disse suavemente. Eduardo se sentou ao seu lado. Quero que saiba que você foi o grande amor da minha vida. Sei que não tenho direito de dizer isso. Sei que não mereço nem mesmo pensar nisso. Mas é a verdade. Cada mulher, depois de você, foi apenas uma sombra. Nenhuma chegou perto de quem você era. Marisa tocou seu rosto gentilmente. E você foi meu primeiro amor. Isso é algo especial, mesmo que não tenha funcionado. Você me ensinou a amar profundamente. E essa capacidade me serviu bem ao longo da vida, mesmo que não tenha sido você quem se beneficiou dela. Você me perdoa? Eduardo perguntou, mesmo sabendo que já havia recebido perdão anos atrás. Completamente, Marisa respondeu. E espero que você também tenha se perdoado. Você era jovem, manipulado, assustado. Não foi o homem que deveria ter sido, mas se tornou um homem bom. Isso conta. Eles conversaram por horas, relembrando os bons momentos, fazendo as pazes final com os ruins. Quando Eduardo finalmente saiu, ele e Roberto trocaram um olhar de entendimento. 2 homens que amaram a mesma mulher extraordinária, em tempos diferentes, de maneiras diferentes. Nas suas últimas semanas, Marisa recebeu milhares de mensagens de pessoas ao redor do mundo. Mulheres que nunca conheceu, mas cujas vidas foram tocadas por seu trabalho. Mães que nomearam suas filhas em sua homenagem. Jovens que a viam como inspiração. Uma tarde, Maria Esperança veio visitá-la com seu próprio bebê, uma menina de 6 meses. Ela colocou o bebê nos braços fracos de Marisa. Quero que minha filha conheça sua bisavó honorária, Maria disse, chorando. Quero que ela saiba da mulher incrível que você é. Marisa segurou aquele bebezinho, olhando para seu rostinho perfeito e sentiu um círculo se completar. Ela nunca teve a chance de segurar seu próprio filho, mas aqui estava, segurando a bisneta honorária, representando gerações que continuariam seu legado. Como vai chamá-la? Marisa perguntou. Marisa Sofia, Maria respondeu, em homenagem a você e à minha mãe, as 2 mulheres mais fortes que conheço. Marisa chorou, lágrimas de alegria e tristeza misturadas. Viva bem, pequena Marisa. Ela sussurrou para o bebê. Seja forte, seja gentil, seja você mesma. E lembre-se sempre,
Não importa quantas vezes você cair, você pode sempre se levantar. Na sua última noite, Marisa estava em casa, cercada por Roberto, Sofia, Maria Esperança, Júlia e algumas outras pessoas que considerava família. Elas compartilharam histórias, riram, choraram, celebraram uma vida extraordinária. Não tenham pena de mim, Marisa disse, sua voz fraca, mas firme. Vivi mais em 70 anos do que a maioria vive em 100. Amei, perdi, renasci e ajudei outros a fazerem o mesmo. Qual legado poderia ser maior? Enquanto a noite avançava, Marisa começou a ficar mais cansada. Roberto estava deitado ao seu lado, segurando sua mão. As outras mulheres estavam sentadas ao redor da cama, uma vigília de amor e gratidão. Obrigada, Marisa sussurrou, seus olhos fechando lentamente. Por tudo, por serem minha família escolhida, por continuarem o trabalho, por provarem que a bondade pode nascer da dor. Suas últimas palavras foram para Roberto. Te amo. Obrigada por me dar os anos mais pacíficos da minha vida. E então, rodeada por amor e gratidão, Marisa fechou os olhos pela última vez. O funeral foi um evento massivo. Milhares de pessoas compareceram de todas as camadas da sociedade. Mulheres que ela havia ajudado, empresários que ela havia inspirado, políticos que ela havia influenciado para criar leis melhores de proteção às mulheres. Os discursos duraram horas. Cada pessoa tinha uma história de como Marisa havia tocado suas vidas. Sofia falou sobre como Marisa a salvou quando estava no fundo do poço. Maria Esperança falou sobre como Marisa foi a melhor tia que poderia ter pedido. Júlia falou sobre como Marisa a ensinou que vítimas podem se tornar guerreiras. Eduardo também falou, sua voz quebrada pela emoção. Falou sobre a moça que conheceu há mais de 50 anos, sobre como ela o ensinou as consequências de fraqueza e a importância de coragem. Admitiu seus erros publicamente, honrou a memória do filho que nunca tiveram e agradeceu a Marisa por ter transformado a tragédia deles em salvação para milhares. O corpo de Marisa foi cremado e suas cinzas foram divididas. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.